Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar a palestra de hoje, né? Hoje nós estamos recebendo o Alan Senigallia. Acertei, né? Acertou, Alan Senigallia. Todos os filhos da casa gostam muito do Alan, eu estava comentando com ele, excelente palestrante, né? E é sempre bem-vindo aqui no Núcleo Mata Verde. Sempre traz conhecimentos, sempre traz coisas novas, né? E enriquece aqui o conhecimento de todos nós, né? Somos umbandistas, o pessoal que é da casa. Eu acredito que tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje. Então nós estamos dentro de um terreiro de Umbanda, né? E promovemos regularmente, quase todo mês, palestras, né? Trazemos convidados e tal. E o Alan está sempre aqui com a gente, dando força, né? Trazendo conhecimento. Ele é terapeuta, professor, especializado nessa área de medicina chinesa, né? É isso aí. E algumas outras coisas mais também, né? Ele vai se apresentar aqui, tá bom, gente? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alan, a noite é tua. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, prazer estar aqui com vocês essa noite. Já acho que é a terceira ou quarta palestra que eu venho aqui para bater um papo com vocês, né? Então, não me considero um palestrante assim, eu acho, o Alan, o pessoal da casa gosta de mim. Acho que é porque eu falo algumas besteiras assim, que deve ter alguma sintonia, né, com as besteiras que a gente fala e acaba entrando em harmonia, né? Eu já trabalho com essa área já há alguns anos, já tem acho que uns 12, 13 anos que eu atuo exclusivamente nessa área. A minha formação de base é a naturologia. Alguém conhece naturologia? Pessoal, nunca ouviu falar? Pois é. O meu pai também não. Quando eu cheguei em casa, falei que eu ia fazer naturologia, o pessoal achou que eu ia andar pelado na rua, fumar maconha com um fonezinho de Raul Seixas, essas coisas assim. Mas não tem nada a ver. Hoje em dia não se usa mais o termo, né, medicina alternativa. Nós colocamos agora a ideia das PICs, né? Práticas integrativas complementares de saúde, né? Então, que é a minha especialidade. Então, eu sou especialista em PICs. Depois, eu fiz fisioterapia e me especializei em medicina tradicional chinesa. Eu ministro cursos na área já há 13 anos, sempre voltado para essa ideia da terapia natural, de uma vida mais saudável, de a nossa relação e correlação com o mundo de uma maneira mais integral, que eu acho que é essa a busca de todo mundo, né, do nosso dia a dia, né? Então, ao passo que nós estamos inseridos numa sociedade consumista, extremamente fragmentada, né, existe uma contracorrente que vai em busca de uma integração, de uma união, né, da busca do todo. Então, a partir daí, não é apenas no nível social ou tecnológico que nós temos que observar o todo, né? A nossa própria saúde, ela também tem que ser observada. E quando a gente fala em saúde, nós não estamos pensando apenas na ausência da doença, né? Então, falar, estou saudável, ou seja, não tenho doença nenhuma. Não é bem isso. Às vezes, a ausência da doença é nós termos um corpo integral, uma mente integral e um corpo energético integral, né? Então nós temos que começar a pôr um olhar, né, mais amplo em relação a essa integralidade, ao que antigamente se chamava de holístico. E muitas vezes as pessoas até usam, né, o termo holístico, que vem de holos, que significa todo. Então quando eu olho para alguém de maneira holística, eu estou olhando o ser humano, ou aquela coisa, ou situação, com uma totalidade. Então, olhar de maneira holística, eu estou olhando todos os espectros, né, dessa faceta do ser humano, ou de um ambiente, ou de uma determinada situação. E isso é muito determinante para a gente definir saúde, bem-estar, o nosso dia a dia. Eu acho que isso está muito relacionado. Então, a ideia que eu venho passar hoje aqui é um pouco do conceito energético, um pouco dos nossos órgãos que nós temos no nosso corpo, não a anatomia fisiológica, mas uma anatomia energética que muitas vezes nós ignoramos. E
as situações acontecem de uma maneira muito evidente, né? Elas estão apresentadas ali na nossa cara e às vezes a gente acaba ignorando ou então passando batido por detalhes tão sutis que poderiam fazer a diferença na hora de atuar ou trabalhar alguma coisa ou até mesmo uma tomada de decisão. Então, o que nós vamos apresentar hoje aqui, ele fala o seguinte, acho que dá para ver todo mundo aí? Tá meio claro, né? Se absorvermos mais que o necessário, o corpo acumula. Haja visto, né? Come chocolate, feijoada, bolinho daquilo, não sei o quê. Então, o nosso corpo vai começar a acumular os excessos, né? Ou é obrigado a gastar energia para eliminar. Se me permito ter mais do que necessito, me torno indolente, pesado. Se durmo mais do que preciso, me enfraqueço e perco o sol. Né? Então esse ditado popular, ele fala bastante do excesso. Nós vivemos hoje uma sociedade onde tudo é mais, precisamos de mais. Né? O melhor, o mais legal, começou a apresentar um defeitinho, a gente tem que jogar fora, vamos substituir pelo novo. Né? Então, não tá bom aquilo lá, troca, então eu preciso de mais. E às vezes essa busca pelo mais, essa busca pelo bastante, acaba deixando a gente muito indolente, acaba deixando a gente muito cheio de algumas situações. E acabamos ignorando outros fatos que acontecem de importante na nossa vida. Né? Então, eu acho que é importante a gente pôr um olhar para o equilíbrio. Nem tanto a falta, nem tanto o excesso. Né? Quando a gente fala em saúde, pelo menos na medicina tradicional chinesa, uma boa saúde não é a pessoa que tem muita energia. Pelo contrário, as doenças que acometem o ser humano causadas pelo excesso de energia são mais nocivas que as doenças que acometem o ser humano pela escassez. Então, a ideia da medicina chinesa, aquele símbolo lá do Yin e Yang, que todo mundo acho que já viu em algum momento, né? Então, o símbolo do Yin e Yang representa o equilíbrio. Né? Então, duas metades opostas, complementares, que na parte lá de baixo, que é aquela parte preta, tem uma bolinha branca, na parte branca tem uma bolinha preta, indicando claramente que aquilo ali representa um ciclo. E que, em um determinado momento daquele ciclo, aquela energia chamada Yin, que é escura, se tornará Yang, e a energia Yang se tornará Yin. Então há uma troca. E ao olhar para aquela imagem, nós não podemos colocar um conceito moral aquilo ali. Nós podemos falar de polaridade. Positivo, negativo, claro, escuro, o forte, o fraco, o superficial, o profundo. Até essas comparações são importantes. Mas a gente não pode olhar necessariamente para uma energia de maneira moral. Aquela energia é positiva porque ela é boa, do bem, é bom. Ou aquela outra energia é mal, ruim. Porque depende muito do direcionamento que essa energia segue. Depende muito de como essa energia ela é aplicada. Então aqui nós falamos bastante disso, de que nós não podemos buscar pelo excesso, ou sempre pensar em mais e mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Mata Verde sexta-feira para tomar um passe para ficar com mais energia. Mas sábado eu vou não sei aonde lá receber o reiki, domingo vai lá na Igreja Universal, domingo vai na missa, segunda na Universal, terça não sei aonde. Aí começa a fazer aquela busca de mais e mais e mais e mais e mais e mais. Só que chega um momento que a pessoa não percebe que menos é mais. Às vezes a gente precisa desaturar um pouquinho, né? A gente precisa diminuir um pouquinho, pisar um pouco no freio. E a ideia da busca, do equilíbrio dessa energia, também é estar em um equilíbrio. A mesma coisa acontece quando chegam para nós algumas energias distoantes, algumas energias de desequilíbrio. Eu estou numa determinada situação, no meu trabalho, onde eu estudo, na minha sociedade, e ali tem um grupinho ou algumas informações, algumas coisas que me acometem, que chegam para mim e me agridem. Né? Então, como que funciona
essa agressão? Como que eu lido com isso? Né? Então, tem até um gráfico aqui que mostra mais ou menos isso. Ó. Eu sempre gosto dessa imagenzinha aqui, que eu sempre posto, vivo postando, acho que todo mês eu posto essa foto lá no Facebook. Esse é você. Então, você sendo influenciado por uma pessoa ou por uma experiência negativa. Esse é você sendo consumido pela negatividade e tendo um péssimo dia. Né? Então, a ideia, muitas vezes, eu sou acometido por aquela situação sequestra a minha consciência e eu perco toda a minha energia, porque eu não consigo sequer racionalizar a situação como um todo, mas eu acabo me vendendo, sendo sequestrado por aquela situação e acabo perdendo muito da minha energia. E aí, quando eu entro em equilíbrio, esse é você. Esse é você sendo influenciado por uma pessoa ou experiência negativa. Esse é você reconhecendo a negatividade, aceitando a realidade e permitindo-a passar pela sua consciência. Por consequência, você aprende uma lição e não estraga o seu dia. A teoria é tudo lindo, né? Mas na prática lá dá vontade de xingar. Mas pode xingar, pode falar palavrão, pisar forte, se espernear, chorar. Pode isso. O problema é não deixar levar por aquela situação. Não deixar ser sequestrado por aquela situação. Porque senão daqui a pouco, você que se torna a pessoa negativa. Já ouviram falar da síndrome do Cidade Alerta? Tem aquelas pessoas que sofrem da síndrome de Cidade Alerta. Você chega para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Tá mal. Tá mal, que não sei o que, não sei aonde, matou não sei quantos, o governo tá roubando todo mundo, e não sei o que, e aí começa aquela crise danada. Na verdade, a crise maior é interna, né? Mas aí você tem que jogar a culpa em alguém. Você tem que pôr a culpa em alguém. Aí a pessoa vive com aquela síndrome da Cidade Alerta lá. Então, só fala em desgraça, só pensa em desgraça. Ah, mas aconteceu uma coisa legal. Mas se prepara, isso pode ser um sinal. É a melhora da piora, a melhora da morte, né? Teve alta para morrer em casa, tá melhorando um pouquinho, já desconfia, né? Então, gente, tem gente que é assim. Tem gente que morre. Para um pouquinho, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece assim? Várias. Tem várias. Não ao seu redor aqui, né? O negócio fica feio. E a tendência, às vezes, é a culpa do outro. Né? A culpa do outro. E aí, essa ideia da negatividade, ela começa a tomar uma proporção muito grande. Né? Então, tem uma parábola que fala mais ou menos o seguinte, que tinha um cara que ele estava meditando perto de um lago, ali de uma represa. E aí ele estava lá meditando, tranquilo, sossegado, e aí aquela represa era que abastecia todo o vilarejo. Né? E aí ele estava lá meditando, viu o diabo parando ali, jogando umas gotinhas naquela água. Né? E aí passava uma pessoa, ia tomar aquela água lá contaminada, já caía, já levantava de muleta. Aí a pessoa levantando de muleta e tal. E aí daqui a pouco vinha outra pessoa, tomava aquela água, já ficava de muleta. Aí o cara falou assim, olha, o meditador lá falou, olha, não bebe dessa água, porque eu vi o diabo pingando lá umas gotinhas de sei lá o que aí, e a hora que você cai no chão e já levanta de muleta. Você fica lá de muleta, né? Então começou essa história, ninguém acreditando no cara. Imagina, isso é besteira, não sei o quê. E mais pessoas caindo e ficando de muleta, até que chegou um ponto em que toda aquela sociedade, né, começou a usar muleta, porque eles bebiam daquela água e começavam a usar muleta. E aí o cara que alertou todo mundo, que falou, gente, olha, não faça isso, não bebe daquela água, tal, foi o único que não tomou daquela água. E não usava muleta. Adivinha quem foi expulso da cidade porque era diferente? O cidadão meditador. Então, às vezes, nós somos imersos, nós somos acometidos pela influência do coletivo e
pelo simples fato da gente não pôr a mão na nossa consciência, não fazer uma meditação, não alinhar as nossas energias em relação ao todo. Então é claro que muitas vezes nós somos contaminados, sim. Tanto é que aqui, a gente tem aqui umas bolinhas vermelhas, porque essa negatividade ainda está ali. A ideia de que a gente é um ser puro e santificado, né? Isso aí não é bem assim. Todos nós temos, né, o rabinho, né? A gente sempre brinca, né, que todo mundo ali tem um rabinho. Às vezes o rabinho aparece mais, outros menos, né? O rabinho do diabo, a nossa sombra, ela sempre está ali. A ideia não é negá-la, né, mas equilibrá-la, colocar isso em equilíbrio. Todo mundo daqui tem os seus defeitos, claro que tem, né? E ainda bem que nós temos esses defeitos. Já pensou que inferno deve ser conviver com uma pessoa perfeita? Né? É um saco. Né? Então, não, tem um defeito, ótimo, você tem um defeito, eu também tenho, beleza, vamos conviver com isso, equilibrar isso daí, é a nossa evolução, é o nosso processo de crescimento. Então, essa imagem aqui, ela representa isso, a gente colocar a mão na consciência, observar o todo, né? Então, essa captação não é apenas através da nossa racionalização, não apenas, mas através de perceber essas energias destoantes, essas energias que estão ao nosso redor. Eu acho que isso é muito importante para nós. Né? Então, à medida que a gente vai tendo mais consciência corporal, começa a observar e sentir mais essa energia, porque sentir energia não é apenas um dote das pessoas especiais. Sentir energia é um dote de todos aqueles que treinam para sentir a energia. Então, quanto mais eu sinto, quanto mais eu treino, mais eu consigo ter a percepção. Ora, um atleta, ele não passa a maior parte da vida dele treinando do que competindo? Para nós a mesma coisa. Se eu quero sentir uma energia, se eu quero ter a percepção, aumentar a minha energia ou aumentar a minha percepção do todo, por que eu não vou treinar técnicas que expandam a minha consciência? Né? E aí, entre as questões de meditação, as questões de práticas energéticas, espirituais, isso é igual roupa. Cada um tem que buscar a sua. E não é porque serve que você também tem que aceitá-la. Às vezes serve uma roupa, mas você não gosta. Então você tem que buscar fazer alguns testes para ver o que você gosta mais. O que te cabe mais. Eu acho que isso é importante para a gente. Né? Então aí a gente entra numa questão seguinte, porque nessa questão holística, o microcosmo e o macrocosmo, eles são sempre um grande reflexo. Né? Então, o homem, ele não é separado de absolutamente nada do que existe no universo. Assim como o universo se move em ciclos, nós também temos inúmeros ciclos. Né? E partes do nosso corpo refletem o que está no universo. E o universo reflete parte do que está no nosso corpo. Né? Então, nessas imagens aqui, talvez não fique muito bem, mas olha só, a semelhança até mesmo de uma ideia, né? Que fala o seguinte, as células do cérebro, alguns neurônios e uma constelação. Né? O nascimento de uma célula e a morte de uma estrela. O olho humano e uma nebulosa, não nébula ou nebulosa. Né? Então, a ideia, Rumi fala muito disso, né? Não se sinta só, o universo inteiro está dentro de você. Né? E isso é um perigo para quem se acha, né? Às vezes o cara se acha muito e fala, eu sou parte do universo. Sem mim o universo não seria nada, né? Então, ao passo que você tem o cara que se acha, que fala, olha, sem mim o universo não seria o universo, e aí você tem aquela pessoa que tem um problema seríssimo de autoestima, que fala, eu sou só um grãozinho de areia nesse universo. Né? Então nós temos que buscar o equilíbrio. Nós somos sim o grãozinho de areia nesse universo, e o universo não seria o universo sem a gente. É todo um conjunto. Né? Todo extremo é patológico. Eu comecei a nossa palestra falando disso. Né? O excesso e a falta, o excesso e a deficiência, eles levam você ao desequilíbrio, à doença e coisas piores. Né? Então, o que é aura? Eu voltei. Foi de propósito. O que é aura?
Quem aqui consegue ver a aura? Gente, nunca tentaram? Nem assim numa velinha, assim, ó, no escuro, assim, ó, só para ver aquele arquinho ali? A lua cheia ali, aquele arco da lua, não é? É uma aura aquilo ali, então, ótimo, já conseguimos ver algumas coisas. Né? Às vezes a pessoa fala, não vejo nada. Né? Tem muita gente que fala o seguinte, conseguiu uma coisa? Não vejo nada. E tem gente que imagina tudo. Lembra, o extremo faz mal. O extremo faz mal. Vamos fazer um exercício aqui? Pronto, fixa o olhar mais ou menos, o que você consegue ver em volta do objeto, da vela, tal. Tem gente que categoricamente fala, eu não vejo nada. E aí você tem o outro oposto que, eu vi no arco da vela um gnomo passando por mim, desceu do disco voador, me mandou uma mensagem. Talvez ele não tenha visto nada também, mas imaginou tudo. Né? Busca o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Antigamente, quando eu ministrava alguns cursos de práticas corporais ou fazia algumas visualizações criativas, quando o grupo era pequeno, eu ainda acho que caía na besteira de chegar e perguntar, vamos, sendo numa posição confortável, o que você sentiu, né? Faz a prática, tal, e aí, o que você viu? Então começava, né, na primeira pessoa, eu me senti bem. Aí a outra, eu me senti bem e vi um jardim. A outra, quando chegou aqui, né, no final do círculo lá, o jardim já tinha um unicórnio saindo de não sei da onde, mandando, sabe, assim, um negócio maluco, que virava uma competição do ego, né, porque afinal de... E talvez aquela pessoa que só simplesmente sentou e viu um jardim bonito, talvez aquela tenha sido a única experiência verdadeira que tenha acontecido naquele grupo ali. A simplicidade. Né? Mas aí a nossa, né, o macaquinho, né, o nosso ego fica ali, né, brigando. Então, mais uma vez, nas visualizações criativas, não precisa participar de grupo não. Se você fizer visualização criativa, não viu nada, examina a tua consciência para ver se você consegue ver mais. Viu tudo? Examina a sua consciência para ver se você viu ou você imaginou. Todo excesso faz mal. Né? Então, muito bem. E a aura, tá vendo? Eu viajei aqui. Conseguimos ver a aura, né? Pelo menos da lua. Quando a gente olha para a lua, a gente vê um arco ali em volta dela. Né? Então, isso aí já é uma aura. Pega ali a velinha ali no escuro, quanto uma superfície ali lisa, fixo o olhar, consigo ver ali uma aura. Se eu consigo olhar para a pessoa sem fixar a mente num ponto, aliás, fixo o meu olhar num ponto fixo, em volta eu consigo ver um arco, um breve arco em volta da pessoa. Aquilo ali já é uma aura. Né? Então, podemos afirmar o seguinte, que tudo que existe e se manifesta no plano físico, desde uma pedra, uma planta, até os animais e o homem, possui também uma manifestação de energia mais sutil, que pode ser chamado de campo energético. Então, um campo energético é uma condição natural, né? É parte de um corpo, não físico, mas energético, que compõe uma determinada manifestação. Então a gente pode categoricamente afirmar que uma pessoa, ela tem uma aura. Um objeto, ele também tem uma aura. Você tem lá plantas, animais, todos eles têm um campo energético, porque isso faz parte do corpo dele. Isso faz parte da sua própria anatomia. Né? Então, quando a gente fala em anatomia, nós temos que compreender que a anatomia, o limite da anatomia, ela não está na nossa pele. O que eu compreendo por corpo, ou melhor, o que podemos compreender por corpo, não é aquilo que está da pele para dentro. Né? É tudo aquilo que está em volta da pele. Tanto dentro da pele, o conteúdo interno, órgãos, vísceras, vasos, ossos, e aquilo que está fora da pele, né? Que muitas vezes não é visível a olho nu. Para algumas pessoas, com um pouco de treino, a gente consegue observar algumas coisas. Algumas pessoas mais, outras menos. Que também a gente tem que respeitar isso. Existem pessoas que têm mais facilidade para ver esses campos energéticos. Outras pessoas não têm tanta habilidade para ver isso.
Tem gente que tem habilidade para pintar, tem gente que tem habilidade para tocar, tem gente que tem habilidade para fazer coisas manuais. E tem gente que parece que nasceu com 2 mãos esquerdas. E não é canhoto, que vai fazer um negócio, quebra tudo, destrói tudo, né? Porque não tem tanta habilidade. Mas tem outras habilidades ali embutidas, né? Então, sempre pensando nisso. Então, o conceito de aura é aquilo que é o nosso corpo que se manifesta. E muitas vezes, agora, nesse momento aqui, na sala, né, nós estamos quase que um único corpo. Né, porque existe uma diferença. Seu nome? Fernando. Eu e o Fernando. Existe uma diferença aqui de alguns centímetros entre eu e o Fernando. Mas a aura dele e a minha aura estão se tocando, que por sua vez estão tocando a dela e assim vai consecutivamente, fazendo um único campo vibracional. Né? Ou pelo menos um campo vibracional ali mais unido. Então, a ideia de aura é de que o corpo, ele se toca sim, se toca muito. E lembrando também que nós estamos também dentro de uma outra aura que é composta pelo centro. Né? Então, aqui dentro também tem uma aura própria. E aí, nós estamos embutidos aqui dentro, ou seja, nós estamos vibrando nessa mesma energia. E essa energia, nós influenciamos o ambiente e o ambiente também nos influencia. Muitas vezes, se você está num ambiente harmônico, num ambiente gostoso, um ambiente legal de ficar, você se sente à vontade. Ah, pô, é gostoso ficar aqui. Mas, ainda que você não conheça, se você vai num ambiente que você tem muita briga, um ambiente distoante, só tem confusão, a probabilidade de você começar a absorver aquela energia é alta. E aí cai lá naquelas bolinhas sorridentes que eu coloquei. Se você não conseguir captar, compreender essa energia, você vai contribuir para aquela energia lá. Você vai contribuir para aquele caos que está instalado ali. Né? Então, a nossa energia, ela está sempre envolvendo um ou outro, envolvendo o ambiente, envolvendo o local. E o local também nos influencia. Né? Então, existe um aparelho, agora é importante a gente falar disso, de que tem um aparelho chamado Kirlian, né? A foto Kirlian, ele é uma foto desenvolvida por um russo específico, e é uma foto específica para observar o campo vibracional das pessoas. Das pessoas não, né? O campo vibracional. Né? Então, seja uma pessoa, uma planta, um animal. Então, esse aqui são exemplos de auras de algumas pessoas. Né? Então, não me pergunte que cor que é a sua, que eu também não vou... eu não quero ver agora. Mentira, eu não sei ver. Na verdade, não assim, né? Saber ver, todos nós sabemos. Não nessa cor aí e tal. Então, assim, o que a foto Kirlian faz? A foto Kirlian, alguns terapeutas usam essa ferramenta para fazer diagnóstico. Né? Então, a borda, como que essa borda tá? É uma borda mais espessa? É uma borda, olha só essa aqui, mal dá para ver o rosto da pessoa. Né? Então, é uma borda mais forte, tem buracos na aura aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso é levado em consideração na hora de fazer um diagnóstico, na hora de observar alguns detalhes. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque senão a gente vai mas deixar de ganhar tempo com outras discussões importantes. Mas isso aqui é sabido que quanto mais harmônico eu estou, quanto mais tranquilo, feliz eu estou, maior a minha aura é. Quanto mais doente, depressivo, desequilibrado ou influenciado por negatividade ou até mesmo por substâncias químicas, né, álcool, drogas ilícitas, esse excesso de remédio, doenças muito prolongadas, eu acabo, vida desregrada, esse meu campo vibracional ele se torna menos espesso. Quanto mais fino o campo vibracional da pessoa, mais suscetível ela está a ficar doente. Então, quanto mais o campo vibracional está perto do corpo físico,
essa barreira energética, ela adentra com muito mais facilmente o teu corpo físico. Né? Então, uma aura de uma pessoa saudável, normal, ela tem mais ou menos com aquele aparelhinho aurímetro, né? Ou pêndulo. Então, fala-se que uma pessoa comum deve ter mais ou menos 1 metro a 1,5 metro de aura ali, uma pessoa normal, comum. Uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa que tem práticas espirituais saudáveis, uma pessoa bem tranquila, ela tem assim 20, 30, 100 metros a aura da pessoa. Aí teve um livro que eu uma vez estava lendo, tal, que o pessoal estava falando que Jesus Cristo, a aura de Jesus Cristo tinha mais ou menos 300 quilômetros de raio. Né? Então, assim, era uma coisa assim espessa, né? Grande. Né? Então, a ideia que a gente tem é justamente essa, né? De que quanto mais eu me entrego à iluminação, mais eu me equilibro, maior minha aura fica. Quanto maior minha aura fica, ela serve como um escudo também para me proteger desses ambientes, dessas energias distoantes ou até mesmo de distúrbios físicos. Né? Quem daqui nunca comeu aquela empadinha, né? Ou comeu aquela coxinha e ficou bem? Ou então no dia seguinte todo mundo ficou bem, só você ficou mal? Né? Foi azeitona. Certeza, cara, certeza. Né? Toma uma caixa de cerveja, come a empadinha, o problema é a empadinha, lógico que é a empadinha. Então, o que acontece? Isso a gente sempre comenta muito dentro das abordagens de psicossomática, onde nós falamos que toda doença ela tem um fundo emocional. Aí sempre tem aquele questionamento, toda doença tem um fundo emocional. Até mesmo um vírus e uma bactéria, é um agente patógeno, tal. Até mesmo um vírus e uma bactéria. Quantas vezes a gente já ficou em ambientes onde todo mundo estava gripado e nós não? Ou vice-versa. Todo mundo ficou bem, o pernilongo da dengue foi picar só aquela pessoa. Só você ficou mal. Né? Então isso depende muito da tua energia. Depende muito de como ela é. Nós já fomos contaminados ou infectados por inúmeros vírus e bactérias, mas nós estávamos emocionalmente, energeticamente e fisicamente equilibrados. E quando eu tenho esse equilíbrio, o meu corpo ele se torna um local inóspito para a propagação e para a instalação desse vírus, desses bichinhos aí que vão tentar se instalar no nosso corpo. Né? Então, à medida que eu aumento a minha aura, aumento a minha energia, eu acabo expulsando, eu acabo prevenindo o aparecimento dessas energias aí distantes. E aí aqui eu tenho, né, a gente tem mais imagens aqui. Aqui deve ter até uma pessoa, agora não sei se a pessoa está em pé ou é alguém ali. Parece, né? Deve ser. E aqui a gente tem aqui um casal, numa mesma vibração, né? Então, ao passo que nós temos aqui, várias pessoas de diversas cores, né? Um casal aqui com a mesma energia, né? Isso é muito interessante, né? Isso é sonho de consumo para quem quer arrumar namorado, namorada, né? Então, eu quero namore alguém que tem a mesma aura que você, né? Então, o que acontece? Os chineses falam o seguinte, que para o meu corpo ficar saudável, para que a energia flua livremente, de maneira saudável, dentro do meu corpo, eu preciso de algumas fontes. Na verdade, são 5 fontes de energia que elas estão ali ao meu redor. A primeira fonte é universal, eu estou dentro do ambiente do universo, então ela me nutre. Ponto. A segunda fonte, ela se chama a energia ancestral, que eu recebi no momento da concepção. Então, o meu pai e a minha mãe doaram partes da energia para que eu pudesse ser concebido. Né? Então, eu tenho também essa ancestralidade que é muito importante para mim. E aí eu entro numa outra questão, que são, essa energia ela não se renova. O que eu recebi dos meus pais, essa energia ancestral, ela não se renova. Então, a hora que acabar, tchau. Existem outras, porém, renováveis.
né, que é a respiratória, a alimentar e a interpessoal. Né? Então, isso dá um certo alívio para alguns e um desespero para outros. Por quê? Se eu não tenho essas outras energias, eu consumo da ancestral. Se a ancestral acaba, eu morro. A energia, então vamos lá, energia respiratória. Pergunta, vocês respiram bem? Esperamos que sim. Dizem que o ser humano é tão preguiçoso, né, que ele só respira o suficiente para ficar vivo. Né? Então, o mínimo, aquela respiração superficial, né? Bem leve, bem tranquila, só para manter ali as funções ativas. A gente não tem o hábito de respirar mesmo, fazer exercícios respiratórios, expansão pulmonar, né? Até porque se você fizer isso, dependendo do lugar, é tanta poluição que você se contamina também. Então tem que buscar o equilíbrio, né? E depois da respiração, energia alimentar. Energia alimentar, ela é muito importante. Agora, se você fala que come lá a coxinha, a empadinha, McDonald's, Coca-Cola e rock and roll sempre, o negócio fica meio, né? Fica meio estranho. Imagina que nós somos assim, ó, um conjunto de energia. Né? Então a nossa energia está sempre ali, ó, unida, bonitinha, né? Em harmonia. E aí você vai lá, né? Não, mas hoje eu vou comer McDonald's, pizza, né? Fast food, trash food, né? Então vai lá, come lá a comida. Não, mas ó, tem um funk novo aí que colocou, a energia vai embora, cara. A energia dispersa, começa a ir embora. Aí só uma vida desregrada, a energia some. Aí daqui a pouco você fala, não, calma. Eu vou me cuidar. A energia volta. Então começa a restabelecer a energia. Só que chega uma hora que a energia vai embora de vez. Então é mais ou menos assim que a gente funciona, né? Nessa harmonia. Claro que o McDonald's ele também é legal. Né? Porra, quem que não gosta de bacon aqui, cara? Né? Não gosta de bacon? Ai, meu Deus. McDonald's eu também não gosto não, mas bacon é uma... Né? Detesta... pelo amor de Deus, bacon é vida, né? Então, vamos lá. Um pouco faz bem, um pouco é equilíbrio, né? Mas a questão é o excesso. O excesso faz mal, né? Então a gente tem que começar a compreender. Eu tive agora, numa viagem há uns 20 dias atrás, e é um projeto lá da faculdade que eu trabalho, que nós levamos estudantes de medicina e de áreas de saúde para fazer trabalhos em comunidades ribeirinhas, quilombolas, tribos indígenas e tal. E geralmente a estrutura é do exército. Então nós fomos lá e eu me lembro que teve uma situação em que nós ficamos várias horas sem comer. Aí chegou à noite, liberou o rango, né? E era literalmente um rango. Né? Carne, sei lá o que era aquela carne cozida, arroz, um monte de coisa ali. A maioria das pessoas não estão nem aí, sabe? Parecia um pedreiro ali, comendo, parecendo um animal ali, morrendo de fome. E tinha um grupo lá do pessoal que é vegetariano, e olha só, não estou criticando quem é vegetariano. Passaram muito mal, porque só tinha comer salada e batata palha. Então, imagina, não tinha outra opção. Arroz, salada e batata palha. Nem feijão tinha, porque tinha linguiça no meio do feijão. Então, assim, a ideia é buscar o equilíbrio. Mas e aí, como é que faz uma situação dessa? Numa situação dessa, é uma situação atípica. Mas tem gente que passa o tempo todo. Eu tinha uma amiga que ela se tornou vegetariana e ela falou que evoluiu. Ela evoluiu de homem para rato. Porque ela só comia pão de queijo. Né? Então, aonde quer que ela ir? Me vê um pão de queijo. Não sei que tem carne. Não, só quero de queijo. Então, só comia queijo. É lógico que ficou com anemia, ficou doente, tal, teve que fazer Lembra dos excessos, né? O excesso faz mal. Então, a gente tem que buscar essa ideia. Então, a questão da alimentar é importante a gente falar disso. E uma outra questão também que não podemos falar, que é a relação interpessoal.
né? Então, nós vivemos hoje numa sociedade onde existe uma dificuldade muito grande da interação pessoal. 10 pessoas que não se conhecem entram no restaurante onde tem 10 mesas. Cada um ocupa uma. Né? Então, eu prefiro, hoje em dia, né, a gente vê sempre imagens, né? Então, a família sentada no sofá, cada um com seu smartphone, às vezes se falando entre si, ali, mas evitando o contato, a interação entre as pessoas. Isso é um fator de adoecimento. Né? Então, é um fator que prejudica muito a ideia da saúde da pessoa. Bom, resumindo então, essa ideia aqui. Se eu me alimento mal, respiro mal e não tenho contato com outras pessoas, a tendência é que a minha energia diminua. Minha energia diminuindo, eu adoeço. E aí eu quero entrar num outro ponto muito importante da energia, que é a nossa ancestralidade. Aquilo que eu recebo dos meus pais, aquilo que eu recebo do meu antepassado. Existem coisas que a gente não consegue mudar. Mas o fato de não conseguir mudar não significa que eu tenho que viver aquilo. Significa que eu posso transformar. E como que funciona essa transformação? Né? A partir da consciência. Bom, então aí nesse gráfico, que eu também devo postar umas 20 vezes por ano, isso aí no Facebook, que o pessoal acaba comentando, que é isso. Né? Então, você tem você, seus pais, os pais dos seus pais, e assim vai montando toda uma cadeia. Olha só, em 11 gerações, 4.094 pessoas. Ou seja, nos últimos 300 anos, se a gente for pegar os últimos 300 anos, atrás de você tiveram mais 4.094 pessoas diretas que te influenciam nesse transporte de energia. Se um desses caras aqui for um zoado, a probabilidade de eu ser também é alta. Mas não significa que eu serei. Significa que eu posso identificar esses padrões emocionais, esses padrões energéticos aqui que eu tenho, né, e transformá-lo. Né? Eu não preciso ser aqui exatamente como todos aqui. Ou como vem. Ah, mas meu pai foi assim. Ah, meu avô também era assim. Que ele falava que o avô dele também era assim. Eu preciso ser? Não. Não preciso ser. Né? Então, a ideia... Até existem vários trabalhos bem interessantes, né, de constelação familiar. Alguém conhece? Né? Constelação familiar, fala-se muito disso daqui. Né? Trabalha muito com essa energia. Né? Eu não estou aqui para falar da constelação, eu estou aqui só para pontuar, fazer um panorama de como essa energia funciona. Então, um pouco do que você é hoje, do que você está hoje, né, é influenciado pelo teu ambiente e é também influenciado por essas 4.094 pessoas diretas dos últimos 300 anos que estão ali te mandando, de alguma forma, ali, alguma energia direta ou indiretamente sobre você. Bom, depois eu falo isso. Como que eu vou me livrar disso? Né? Ou melhor, como eu posso também tirar proveito disso? Né? Porque às vezes a gente sempre pensa nos tortos da família, né? Aí fala, nossa, olha, o meu tataravô, o cara lá não valia nada, não sei o que e tal. Mas vai saber se um desses caras aqui não foi uma pessoa, né? Um artista, uma pessoa milionária, uma pessoa empreendedora, uma pessoa de um caráter assim maravilhoso. Né? Por que você também não tem isso? Tem. A ideia é a consciência. A ideia é você adquirir, tomar posse da consciência dessa energia. E saber que, embora nós tenhamos aqui 4.094 pessoas que nos influenciam, né, eu sou único. Eu tenho uma influência de 4.094 pessoas, mas no meu coração quem manda sou eu. No meu campo vibracional, quem está aqui sou eu.
Então, embora eu tenha essa influência, eu consigo equilibrar, eu consigo buscar esse equilíbrio. Como buscar esse equilíbrio? Boa pergunta. Essa é a resposta que cada um tem que buscar pessoalmente. Tem gente que vai buscar isso com consciência, tem gente que vai buscar isso na terapia, tem gente que vai buscar isso em diversos setores, né? Então, a ideia do que a gente trabalha, a ideia do que a gente faz, pelo menos lá no meu consultório, é um pouquinho o apontamento para essa busca, né? Então, assim, quem é você? Então, a ideia é trabalharmos para responder essa pergunta, quem é você? Né? Tenta fazer essa pergunta para você mesmo, quem eu sou? Sem usar nenhum adjetivo, ou melhor, sem usar nenhuma única palavra, quem você é? Né? Então, é essa meditação que é importante. Né? Então, a busca desse silêncio, esse interno, eu acho que é legal. Voltando nas questões da aura, né, existem vários tipos de aura aqui que eu acho que é interessante falarmos desses sistemas energéticos aqui. Porque existem tipos de energia que são bem curiosas, assim. Aliás, um pouco da personalidade da pessoa reflete na energia que ela emana. Né? Então, aquela pessoa que sempre nega alguma coisa, aquela pessoa que está fora de si. Né? Tem gente que não fala, tem gente que fala assim, parece que minha aura está meio destrambelhada, assim. Né? Que é aquela pessoa que parece estar meio fora de si, assim. É aquele dia que você acorda que está meio bagunçado, sai tropeçando em tudo, vai fazer um negócio, metade dá certo, metade não dá certo. Eu acho que deve ser um momento que a sua aura está meio assim, ó, capenga. Né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Bom, então, aquelas pessoas que são dominadoras, né? Então, é muito comum em ambiente de trabalho, aquelas pessoas que são extremamente dominadoras, aquelas pessoas que são extremamente nocivas, elas buscam, através da sua influência verbal, da sua influência energética, enganchar novas pessoas, e nem sempre isso é positivo, porque existem pessoas que também precisam ser enganchadas, existem aquelas pessoas que precisam ser levadas, né? Elas acho que fazem uma pausa na evolução delas para poder seguir ao lado de uma outra pessoa, e não conseguem seguir a vida sem a si próprio. Não porque elas não conseguem, porque elas acham que não conseguem. Às vezes, eu estou num grupo onde eu estou acostumado que determinada pessoa sempre tome as decisões. Tal pessoa sempre tomou a decisão na minha vida, só que agora ela não está mais aqui. Ela não toma mais a decisão. Aí eu fico mais perdido que segue em tiroteio. Meu Deus do céu, e agora? Qual é a decisão que eu vou ter que tomar? E todos nós já passamos por essa situação. Todos nós já perdemos um pouquinho desse domínio mental e ficamos aí com esse gancho aberto aí, tentando laçar, tentando encontrar alguém, né, para tomar a nossa decisão. Então, que também é ruim, que também não é saudável. Né? Então, lembra que eu falei? Sempre o equilíbrio. Quando eu sempre tomo as decisões, isso está errado. Isso também não é saudável. Se eu não permito que as outras pessoas tomem algumas decisões por mim, também está errado. O equilíbrio, ele é fundamental. Hoje você vai tomar decisão, ótimo, tomou. Não, eu vou tomar a decisão agora, pronto. Esse é o ideal. Na verdade, o próprio líder, ele faz um pouco disso também. A energia de uma pessoa que é líder, ele sabe o momento de tomar a decisão e o momento de depor a decisão na mão de outras pessoas. Porque faz com que essas outras pessoas cresçam também. Né? Então, observe que a condição emocional da pessoa está relacionado também com a energia dela. Então, uma pessoa eufórica, alegre, expansiva, ela tem muito mais energia do que aquela pessoa que é tímida, recatada, bela, recatada e do lar. Né? Então ela vai estar lá quietinha, né? Acaba não fazendo muito estardalhaço. Mas aquela pessoa que é expansiva, que faz piada, que brinca, não sei o quê, a energia dela chega longe. Chegou fulano.
né? Não sei se aqui no centro tem aquelas pessoas lá, né? Lá tem, mas não precisa falar, não criar discórdia, né? Lá no meu espaço tem também, né? O pessoal lá, sabe quem é lá, tem um pessoal que chega lá que já, parece que faz de propósito, chega atrasado, propositalmente, né? Então, é impressionante que assim, aí começamos o curso marcado, sei lá, 10 horas da manhã, a pessoa chega às 10h30, o curso já começou, aí ela abraça todo mundo, perde o sapato no meio da sala de aula, é um caos, um amor de pessoa, né? Mas promove ali literalmente o caos na gente. A concentração de energia, de calor, a concentração da energia, da aura da pessoa está muito relacionada com a emoção também. Então, por exemplo, uma pessoa raivosa, olha só, a parte superior do corpo dela é uma parte que está mais quente, né? Então é como se tivesse aquela ascensão da energia da raiva. Né? É como se a energia vai e sobe em direção à cabeça. A raiva ela é muito ascendente. Né? O pessoal não fala, fulano ficou cego de raiva. Ou então, tá com sangue nos olhos. Né? Então, o que é aquela pessoa que está com sangue nos olhos? É aquela pessoa que está tomada pela raiva. Né? Essa energia da raiva ascendente, ela sobe. Aí uma pessoa com medo. Olha só onde tem a energia dela, no coração, é como se fosse uma proteção ali. Eu estou morrendo de medo. Essa aura ali chega aqui no meu tórax, invade o meu tórax e fica aqui no corpo. Mas e como que funciona uma pessoa aqui em depressão? Quase não tem energia, não tem calor. É uma aura mais fria, uma aura pálida, tanto quanto uma pessoa neutra aqui, Essas pessoas são terríveis, porque é quase que um buraco negro, que elas puxam a energia. Ela puxa a energia do ambiente. Né? Então, às vezes o pessoal fala, fulano de tal é perigoso, sei lá, tem uma energia ruim, chega em casa, seca a pimenteira, o relógio para de funcionar, quebra o vidro, sei lá, o copo cai, quebra, sei lá o que. Né? Então, a gente sempre usa esses termos aí. Na verdade, é mais ou menos literalmente isso. Toda pessoa negativa, né, toda pessoa que tem uma necessidade de energia, quando ela chega num ambiente, ela começa a consumir a energia do ambiente. Se o ambiente não estiver em harmonia, ela começa a consumir a tua energia. Ou melhor, a energia das pessoas que ali estão. Né? Então, nos meus cursos de formação em terapeuta, eu sempre falo isso. Deixa a energia da tua sala, a energia do teu consultório em harmonia. Se o paciente chega, e todo paciente chega em desequilíbrio, ele consome a energia do ambiente. Ele consome a energia do astral que está ali. Se a energia está ruim, ele começa a consumir a tua. E aí é um tal de terapeuta abrindo a boca, um tal de terapeuta cansado, faz massagem em um e fica acabado o dia inteiro, né? É um problema do paciente? É um problema do próprio terapeuta, né? Fulano foi na sua casa e você ficou mal. É um problema do fulano ou da casa? Não, é um problema seu. A responsabilidade é sua. Você que tem que aumentar mais a sua energia para lidar com essa situação, né? Porque é muito fácil apontar o dedo. Né? Depressivo, fulano é depressivo, chega aqui é terrível, né? Consome toda a energia, eu fico mal pra caramba, toda vez que eu converso com a pessoa, me arrepia uma parte da cabeça, me dá não sei o que lá, eu fico mal, né? A responsabilidade por eu ter ficado mal é minha. Eu sou responsável por isso, não a pessoa. Eu tenho que aumentar a minha energia. Eu tenho que identificar aqui como que funciona o meu esquema energético para poder melhorar ele. Do contrário, a coisa não vai fluir. Né? Do contrário, a coisa não funciona. Todo o nosso corpo, todo o nosso esquema de vida, ele está inserido em vários corpos. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional,
o corpo energético, o corpo espiritual, o perispírito, enfim, a gente vai falar aqui de vários corpos. Podemos falar aqui de vários corpos. A ideia não é nem essa, colocar isso. A gente depois tem um curso que a gente fala mais disso, tem informações que a gente usa bastante. Eu só vou fazer aqui, traçar aqui um panorama e focar mais em alguns órgãos energéticos e não em corpos. Corpos ele é mais extenso, a gente teria que ter mais horas para falar disso. E a gente não tem tanto tempo, até porque é só uma palestra, né? Se o meu corpo físico representa algo feio, desarmônico, inestético, é um reflexo dos meus outros corpos, né? Então, eu dou algumas aulas muito para o pessoal de estética, né? Eu sempre comento isso. Às vezes você recebe, as meninas lá da estética recebem a paciente, a cliente lá, para fazer algum procedimento estético. Poxa, é uma pessoa bonita, que tem, sabe, um corpo bonito, enfim, para aquele padrão ali que ela acha, porque também beleza é muito relativa, mas é um corpo legal. Só que só ela acha que tá feio. Só ela acha que não está legal. Por quê? Porque esses outros corpos energéticos estão totalmente bagunçados. Ao passo que muitas vezes você olha alguma outra pessoa que ela é extremamente linda, maravilhosa, e nem sempre está naquele padrão imposto pela sociedade ou imposto por aquele grupo. Né? Então, depende muito de dentro para fora. A beleza ela surge de dentro para fora. E o corpo físico, ele é o final da cadeia. Então, para que eu me sinta bonito, para que eu seja bonito, eu tenho que ter a minha aura bonita, meu corpo emocional bonito. Eu tenho que sentir isso de dentro para fora. Porque senão, é botox, é estética, é aquele que... Vocês já viram uma ventosa que levanta o bumbum? Tem um negócio. Põe um copão desse tamanho que suga a bunda aqui pra cima. A pessoa fica lá com a bunda. Beleza. Dura mais ou menos assim uns 2 dias, eu acho. Né? É tipo Cinderela o negócio ali. Né? Faz uma produção ali, nossa, né? Daqui a pouco cai tudo. Então, mas enfim. Pump up, eu acho que chama. Pump up. Beleza. O negócio ali enfim, tem muito procedimento estético. Mas que, olha só, não estou criticando isso não. Não estou criticando não. Cada um é livre para fazer o que bem entender da sua vida. Se aquilo está fazendo bem para a pessoa, faz. Tem mais é que fazer mesmo. É legal isso daí. Tem mais é que fazer. Mas não podemos deixar de lado os outros corpos. Não adianta eu ir na esteticista se o meu problema é com terapeuta. E não adianta eu ir com terapeuta sem olhar para a estética. Eu tenho que buscar o equilíbrio. O excesso faz mal. As extremidades faz mal. Né? Então eu tenho que buscar cuidar do meu corpo físico através dessas fontes. Lembra que eu comentei lá? A relação interpessoal, minha alimentação, minha respiração, a minha consciência em relação à minha ancestralidade. É importante olhar para isso. Mas também é importante olhar para outras coisas também. Como eu me relaciono com o mundo? Como eu me sinto em relação ao mundo? Eu acho que isso é importante. Né? Até porque, eu que pergunto agora, o que são chakras? Todo mundo sabe. Quem chuta? São pontos energéticos dentro dos nossos corpos? São pontos energéticos, ela falou. Todo mundo concorda? Quem acrescenta mais coisas? Centros de forças. Boa. Quem mais? Tá certo também. Centro de forças, pontos energéticos. Só isso? Com diferentes responsabilidades. Tem diferentes responsabilidades. Quantos nós temos? 7 principais. 44 secundários e uns 220 mil terciários. Nossa. Mais ou menos isso. Né? É muito. Né? Tem muito chakra.
Legal. Vamos falar dos 7 principais. Tá? Então, definição de chakras. Definição do que é. Chakras são centros de força, são pontos energéticos, eles são órgãos anímicos. Eles são órgãos, assim como nós temos órgãos físicos, eles também são órgãos energéticos, que faz a condução da energia de dentro para fora, de fora para dentro. Então ele troca energia interna com o ambiente. Então, assim como nós temos a anatomia desse chakra, a anatomia desses centros energéticos, nós temos também uma fisiologia em volta disso. Cada um desses 7 chakras aqui, ele se correlaciona com várias coisas do nosso corpo. Assim como o meu órgão, um determinado órgão do corpo, o meu fígado, por exemplo, ele não tem somente as funções hepáticas de produção de vários, armazenamento do sangue, promover o livre fluxo do sangue, produzir alguns hormônios importantes. Não é só isso. O meu órgão, segundo essa teoria da medicina chinesa, sustentada também pela medicina psicossomática e a ideia da metafísica, fala que o meu fígado, ele é um importante papel, né, ele tem um importante papel de controle da minha raiva. E muitas vezes a gente acha que a raiva, ela é destrutiva, mas a raiva ela não é ruim. O excesso de raiva é prejudicial. A falta de raiva também é prejudicial. O equilíbrio da minha raiva gera criatividade, gera persistência. A tua persistência para estar aqui hoje, numa noite chuvosa e fria, né? Para aprender alguma coisa, para trocar uma ideia, para ter um contato com outras pessoas, isso é uma persistência. Então você está movido aqui também por uma raiva. Aquela pessoa criativa é uma pessoa que tem muita raiva, né? Porque a criatividade ela também é colocada em prática. Então o nosso fígado ele está ligado a isso também. A mesma coisa que esses centros energéticos. Eles não são apenas centros energéticos que é um centro energético que troca energia. O meu centro energético ele troca energia e nutrição com o meu ambiente. E o meu centro energético ele está em contato agora com o pessoal aqui também. É ele que manda a energia que vai formar esse meu campo vibracional aqui. E esses meus outros pequenos chakras, assim, igual um polvo, né? Eles estão em contato, como eu falei do Fernando, né? Esses pequenos chakras que saem, mandam energia para cá, encontram com os meus aqui. Isso forma um elo, forma um contato, que por sua vez está em contato com ela, com ele, com ele, com ela, com ela, com ela, e assim a gente tem essa grande rede. Então a gente começa já a esmiuçar mais a ideia, e não somente um halo de energia. Tem um halo de energia, mas ele é feito através desses canais. Ele é feito através desses grandes centros de energia chamados chakras, ou chamados centros energéticos, enfim. Cada cultura tem um estudo em relação a ele, né? Então, chakras são centros de energia do ser humano que se assemelham à roda de energia. Os chakras estão, de alguma forma, envolvidos na captação de energias superiores e na transmutação numa forma utilizável na estrutura humana. Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então a gente pode observar que, embora os 7 principais chakras eles sejam anímicos, nós não conseguimos observá-los, nós não conseguimos tocá-los, né? Eles estão intimamente ligados ao nosso corpo físico. Então os meus chakras eles estão ligados principalmente ao meu sistema endócrino. Então, algumas glândulas principais do nosso corpo, elas são importantes tem a função, lógico, fisiológica e a função energética. Então, algumas glândulas do nosso corpo conseguem receber lá o ramo, a raiz desse centro energético.
Tem toda uma anatomia que a gente pode depois, num outro momento, falar melhor sobre, mais detalhadamente, mais minuciosamente, sobre cada parte desse chakra, como que funciona, às vezes ele bloqueia, às vezes não, né? Então, eu acho que é importante a gente estudar, lançar um olhar para esses chakras, lançar um olhar para essas estruturas energéticas aqui. Eu acho que isso é importante a gente olhar e falar sobre ela, né? Então, vamos começar aqui falando desses chakras, fazendo uma pequena ressalva que aqui no Ocidente a gente tem uma visão de que esses centros energéticos eles seguem a linha média do corpo humano. E na visão hinduísta, né, na visão indiana, o terceiro e o quarto chakras eles estão ligeiramente, discretamente deslocados à esquerda. Né? Então, eu vou seguir aqui hoje, só por uma questão de raciocínio, lógico, a linha média, mas é importante a gente saber que existem duas escolas, uma respeitando a linha média, a outra apontando dois desses centros energéticos discretamente deslocados à esquerda. Bom, os chakras começam de baixo para cima. Alguém aqui está com o chakra bloqueado? Todos. Todos ou você está com dor? Não está não. Se um desses chakras está bloqueado, dá uma zebra. Ih, dá uma zebra danada. Eu vou passar só um panorama geral, tá? Senão também chakras é uma questão de a gente falar aqui pelo menos umas 3, 4 horas, assim, cada um, que é muita informação. 7 principais chakras, começando de baixo para cima. O primeiro chakra, né, que é o chakra básico, ele tem um nome em sânscrito e tal, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos falar simples, português bem claro, sabe? Bom, sabe, Mário de Andrade, sabe? Macunaíma, aquele português bem claro. Se bem que hoje, a gente tá meio Macunaíma, assim, né? Dizem que quando Macunaíma nasceu, a primeira palavra que ele falou foi, que preguiça. Né? Então, acho que a gente tem que começar a usar mais ou menos essa filosofia do Macunaíma hoje. Bom, vamos falar do simples, porque o simples ele é muito importante. Chakra básico, cuida do básico. O simples. Né? O que é básico? Né? Porque o chakra também chama de chakra da raiz. Né? Por que ele é o chakra da raiz? Porque ele está localizado, a localização dele é no assoalho pélvico, entre ânus e órgão genital. Né? Então ele tem um vórtice de energia dele, ele capta a energia da terra, ele joga energia para a terra. Observa isso que eu estou falando. O chakra ele tem uma dupla função. Ele capta e envia, ele troca energia. Ele é uma janelinha, igual essa janelinha que está aberta aí. Estou mandando energia para lá e recebendo energia de fora. É isso que é importante. E qual é o aspecto emocional básico do ser humano? 3 aspectos básicos bem simples do ser humano. Comida, dinheiro e sexo. Está ali. Esse é o mais básico do ser humano. Se o chakra básico está bloqueado, está dificultoso, a pessoa vai ter problema com isso. Alguém aqui tem problema com comida, dinheiro e sexo? Melhor não responder, né? Deixa quieto. Né? Então, lembrando o seguinte, a pessoa que gasta demais tem problema com dinheiro. A pessoa que é mão de vaca tem problema. Acho que eu estou sendo repetitivo, né, cara? Os excessos, as extremidades, vai fazer muito mal. As extremidades, ela é, sim, muito nociva. Né? Então, chakra básico ligado a suprarrenais, ele está ligado ali com o que é básico no ser humano, ele capta a energia da terra, por isso que muitas meditações, principalmente as meditações ligadas ao xamanismo, meditações ligadas à energia de caboclo ali, elas são feitas ali no chão, né? Onde eu capto a energia direta da terra, onde eu dou a minha energia para a terra, e eu faço exatamente essa conexão. Né? Tanto é que, eu preciso tomar uma decisão que me exige coragem. Né? Na bioenergética, o que a gente faz? Abre as pernas, um pouco mais do que os ombros, né? Então, discretamente mais do que os ombros, e
faço uma breve flexão de joelho, né? Que é a posição chamada ground, né? Ajeito o quadril, abdômen para dentro, respiração tranquila e fico aqui em ground meditando no que eu posso fazer. Ah, mas vai doer a perna, dói o bico de papagaio, dói o nervo ciático, o joelho, o esporão, dói tudo, dói, mas é exatamente essa posição mais adequada para você tomar uma decisão onde exige coragem. Porque o que eu estou fazendo isso? Parece que eu estou botando um ovo, né? Então você não está botando um ovo, você está botando essa energia lá para baixo e captando a energia de baixo para cima. Ah, mas se eu fizer no meu apartamento, vou estar na cabeça do meu vizinho de baixo? Não, não é bem assim. A ideia é a energia que você se conecta com a Terra, a energia telúrica, né? Então acho que isso é importante falar. Segundo chakra, né? O chakra esplênico, né? Ou sacro, comeu aqui, ó, mas é o sacro umbilical, né? O chakra umbilical. Na verdade, ele não está acima do umbigo, ele está aqui uns 3 dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, né? Também é conhecido como Hara. Esse chakra aqui, ele está ligado às nossas gônadas, né? Os ovários nas mulheres, os testículos nos homens. Ele é um chakra de sedução. E quando eu falo sedução, não é necessariamente uma sedução sexual. Quando eu falo de sedução, é aquela sedução onde você consegue atrair a atenção daquelas pessoas. Eu espero que o meu chakra esplênico aqui ele esteja mais ou menos em equilíbrio, porque eu estou conseguindo, né, atrair a atenção de todo mundo. Porque se do contrário eu estaria aqui falando e todo conversando, o pessoal disperso, e aí, né, acaba dispersando. Então, assim, o bom vendedor tem que ter esse chakra em equilíbrio. Uma boa apresentação pessoal, você vai para uma entrevista de emprego, você vai fazer uma aula, vai explanar numa palestra, vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, vai apresentar para alguém alguma coisa, né? É esse chakra aqui que está sendo solicitado. Se você tem a dificuldade para falar sobre isso, em público, porque às vezes a pessoa tem um medo de falar em público terrível. Tem muito conteúdo, né? Mas não sabe falar em público. E já ao contrário também, às vezes a pessoa fala em público muito bem, mas só fala porcaria. Para não falar merda. Faixinha laranja no umbigo, né? A cromoterapia ela também ajuda. Preciso falar com as pessoas, preciso me expressar, preciso vender bem, preciso me envolver, preciso envolver pessoas com aquilo que eu falo. O que eu tenho que fazer? Né? Estimular esse chakra. Joga cor, joga luz, tem exercícios, tem respiração, métodos, a gente tem pedrinhas, enfim, tem um monte de coisa para se fazer para estimular os chakras. A gente sempre fala isso lá nos nossos cursos que a gente dá lá no espaço, sempre mostra lá exercícios para trabalhar com isso. Terceiro chakra, plexo solar, né? Mais ou menos na altura do estômago ou, seguindo essa escola mais ocidentalizada, na linha média, ou mais ou menos na altura do pâncreas, né? À esquerda, ligeiramente à esquerda, na escola indiana. Bom, esse chakra aqui é o chakra talvez um dos mais fortes que a gente tem, né? Porque ele capta muita energia, né? Aquele chakra que, puxa, senti um frio na barriga, né? Que na verdade é um espasmo que ele dá. Dizem que esse chakra é o que chega o primeiro, é o nosso radarzinho para escolher o ambiente. Empresta a sua bolsa um pouquinho só. Sabe aquela pessoa? Você chega num ambiente, né? Aí o que acontece? É o chakra que chega primeiro. Só que muitas vezes eu preciso saber qual que é do ambiente. Então o que eu vou fazer? Bloqueio o chakra. Né? Muita gente faz isso, quase que inconsciente. Olha uma entrevista ao vivo de um pessoal, às vezes a câmera está aqui entrevistando, né? Aí chega aqui, ó, seu Manuel, tal, a câmera está aqui filmando ele e de repente faz uma tomada na turma assim. O que tem de gente cruzando o braço, não está escrito, pegando o bolso e colocando aqui na frente, é direto. É uma maneira inconsciente de proteger. O que eu estou fazendo inconscientemente? Estou bloqueando a entrada dessa energia. Opa, calma aí. Que energia que é essa que está vindo? Né?
beleza, é uma energia mais harmônica, é uma energia que dá, então eu fico mais relaxado. Às vezes, vou pegar aqui essa cadeira, rapidinho. No consultório, recebo o pessoal lá no meu consultório, oi, por favor, tal, senta. A pessoa senta, né? Tal, o pessoal sentou aqui, a gente começa a conversar. Ah, tá tudo bem, tal, tal. Ah, agora beleza, eu trabalho assim, tal. Agora me fala de você. Já cruza a perna, né? Ah, mas por que você está com tal problema? Vamos falar mais. Fica meio de ladinho assim, ainda cruza o braço. Você acha que essa pessoa está querendo terapia? Não, não. Está com a perna cruzada, com o braço cruzado e ainda meio de lado. O que a linguagem corporal dela? O que a linguagem corporal dela está me dizendo? Né? Eu não estou a fim de interagir. Vai para lá, não adianta. Né? Então, começa a conversar com a pessoa está aqui, ó, braço cruzado, nem adianta. Nem adianta que a energia não vai entrar. Né? Então, às vezes, eu discuto lá com a minha mulher, aí eu fico assim, tá? Ela fala, descruza esse braço, descruza o braço que eu tô falando. É complicado lidar com terapeutas assim. Não, calma, descruza o braço que agora você vai ouvir. Meu Deus, aí a orelha fica ardendo, né? Então assim, gente, a ideia do chakra, às vezes a gente cruza o braço, a gente põe a mochila na frente, a gente coloca aqui, é uma tentativa de proteger, né? Que é essa troca. Lembrando que naquela outra imagem nós vimos que, com exceção do chakra básico e do coronário, todos os outros chakras, eles são bilaterais, né? Então, nós temos lá um vórtice de energia para frente e, né, oposto a ele para trás. Então, há uma troca de energia. Quarto chakra, cardíaco. Ele está exatamente no meio do osso externo, mais ou menos na linha mamilar. Esse aqui, ele está ligado ao timo, né, a glândula timo. Esse aqui é o pâncreas, né, não sei se eu falei, mas ele está ligado ao timo. Ele cuida da nossa relação com o mundo, né? Ele cuida da energia do amor, né? Aquele amor incondicional. E aí o pessoal vai falar, pô, mas o amor não é cor-de-rosa? Talvez a energia do amor seja cor-de-rosa, do chakra é verde. Né? Se a gente observar aqui, ele segue o espectro do arco-íris, né? As 7 cores do arco-íris. Bom, essa minha energia aqui do tórax é a energia que eu troco com o mundo, a energia que eu troco com o meu amor, né? É o meu amor pelo mundo e o amor que eu recebo do mundo. E muitas vezes, aquele pessoal lá, que lembra no começo da palestra que eu falei da síndrome de cidade alerta? Isso aqui está bloqueado, tem um paredão aqui. Né? A pessoa amarga, a pessoa amargurada, né, que só pensa na negatividade, ela tem aqui um bloqueio aqui importante no tórax. Né? Quanto mais bloqueio a pessoa tem, mais comumente ela sente desejo de suspiro. Né? Então, às vezes, está bloqueado o chakra, tem aquele desejo de suspiro. Aperta um pouquinho aqui, é uma dor danada. Vai lá no consultório, às vezes a gente não faz muito. Nós temos lá no consultório uma terapia chamada calatonia, que é toque sutil. Ela é feita extremamente toque sutil. Só de tocar, às vezes, no centro do peito, é o suficiente para a pessoa ter uma crise de choro enorme, porque desbloqueou isso daqui. Parece uma barragem que se rompe. Né? Então, isso aqui é importante também. Então, quanto mais bloqueado esse chakra, menos relação interpessoal ela tem. Claro, porque ela não consegue trocar com o amor, ela não consegue trocar com harmonia, né, com as pessoas. O quinto chakra é o laríngeo, ligado às tireoides e paratireoides, né? Então ele está na garganta, é um chakra importante que está relacionado à comunicação. Se ele está em equilíbrio, a pessoa se expressa bem, ela fala bem, ela troca ideia.
Se ele está em deficiência, a pessoa vai ficar mais muda, mais calada, não fala nada. Se ele estiver em excesso, a pessoa vai ficar que nem eu falando sem parar, sabe? Aquela pessoa, às vezes, sabe aquela pessoa sem vírgula? Né? Você já viu aquela pessoa que não tem vírgula, que chega falando, fala o tempo todo com você, vai embora falando e tá dando tchau. Então tá, beleza. Desce a escada falando, cara. Nem vírgula, nem ponto final. Nem vírgula, nem ponto final. Ali vai falando, vai falando, vai falando. Né? Esse tipo de pessoa dá até vergonha, né? Vergonha, dá até medo de perguntar se tá tudo bem. A pessoa, tá tudo bem? Tudo bem, e você? Então, você sabe o que aconteceu comigo? Começa aquela loucura. Todo palestrante, todo vendedor, toda pessoa que se comunica, ela tem que ter 2 chakras aqui muito importantes. 2 chakras aqui muito trabalhados. Porque se ela não falar de uma maneira sedutora, no sentido de prender a atenção das pessoas, ela não vai conseguir vender nada. Ela não vai conseguir vender o seu produto, ela não vai conseguir apresentar o seu produto, apresentar a sua imagem, dar uma palestra, dar uma aula, colocar alguma coisa de maneira clara para os demais. Agora, não adianta ter isso aqui pleno, sabendo, sendo uma pessoa sedutora, sendo que acaba não falando nada. Às vezes ela tem dificuldade de falar, ou então fala de uma maneira completamente desordenada. Quem daqui já não teve aquele professor que conhecia muito, muito? Tem um conhecimento assim impressionante, só que na hora de falar você fala, pelo amor de Deus, cala a boca. Né? Fala só bobagem. Então, é importante esse equilíbrio dos chakras. Tem um professor que dá pra falar, pelo amor de Deus, professor, vai equilibrar esse seu chakra, né? Dá um pingentinho azul para ele, né? Vamos ver se melhora, né? Pra não ir mal na prova, tal. Para não ir mal na prova é o outro, né? O 6º chakra, né? O frontal. Esse aqui é fundamental. O tal do terceiro olho, né? O terceiro olho. Então tem gente que tem o terceiro olho completamente míope, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Então o terceiro olho não pode ser míope, tem que estar em equilíbrio, né? É ele que comanda a nossa psique. É ele que faz nós compreendermos aquilo que está atrás de algumas palavras, porque nem sempre é o que é verbalizado, é aquilo que está sendo sentido. E para nós também é importante observarmos e ouvirmos o que os outros falam e aquilo que não foi falado, mas está dentro da frase também. À medida que a gente consegue perceber o que o meu terceiro olho está enxergando, e que às vezes quando eu falo terceiro olho, ele não enxerga aquilo que é claro como os 2 olhos físicos, né? O terceiro olho, ele enxerga o que está de maneira anímica, ele enxerga o que está além daquilo que é revelado. E eu não estou me referindo aqui necessariamente à mediunidade. Eu estou me referindo aqui somente à questão energética. Claro, evidente que a mediunidade entra aqui também, lógico, mas não é a ideia da palestra falar disso hoje, né? Então, só estou fazendo um panorama geral da anatomia desses chakras. Então, quando ele está em harmonia, eu consigo ter a capacidade de prevenção. Prevenir algumas coisas, eu consigo enxergar algumas coisas, eu consigo saber mais ou menos qual é a rota que aquela determinada situação, pessoa, coisa está tomando. E aí eu consigo parar, meditar e enxergar um pouco mais além. E isso me previne, isso aí faz com que eu não me machuque, isso aí faz com que eu não me decepcione. Então, estimular esse chakra, existem exercícios para estimular esses chakras, eles são muito importantes, né, para nós desenvolvermos aí o nosso trabalho, a nossa evolução, o nosso equilíbrio. Até porque é importante esse 6º chakra, que é ele que vai dar a consciência dos demais, todos os outros. Tem um fator aqui que eu não comentei, né? Porque assim, é muita coisa. Mas a gente pode pensar em questão de idade.
né? Então, a cada ciclos de 7 anos, nós temos um desenvolvimento de cada um desses chakras. Né? Então, 7, 14, 21, 28, até dos 49 para cima, que é o último lá, o 7º chakra, que ele começa a desenvolver. Não significa que uma criança não tenha os outros chakras desenvolvidos, não é isso. Eu quero falar que nos 7 primeiros anos de vida, é esse chakra aqui que está sendo desenvolvido. Qual é a característica da psique de uma criança de 0 a 7 anos? Não é o contato consigo própria, o contato com os pais, o contato com o outro, aquela fase do meu, aquela fase de aprender a própria fisiologia, aprender controle de esfíncter, controle corporal, aprender a andar, aprender a desenvolver. O chakra básico, ele desenvolve isso até mesmo na fase adulta. Né? Então, aquela criança de 4 anos, 3, 4 anos, ela geralmente tem aquela fase do é meu. O brinquedo é meu, isso é meu, né? Aquela disputa, a menina disputa com a mãe o amor do pai, o menino disputa com o pai o amor da mãe. Isso é saudável para a evolução da pessoa, da evolução da psique da pessoa. Né? É necessário, é importante e tal. Só que o problema é que às vezes tem o adulto que se comporta como criança. Lembra que eu comentei? Quem falou que estava com os chakras bloqueados, Helena? Então, lembra que eu comentei que isso dá um rebuliço danado? Quando está muito bloqueado, isso dá um rebuliço danado. Você fala, meu Deus do céu, cara, aquela pessoa ali com 40, 50 anos, brigando porque essa garrafinha d'água é minha, você tomou a minha garrafinha d'água, sabe aquela coisa? Você fala, meu Deus, que chakra básico esse cara, tomou um gole da minha água, mas a água é minha, né? É quase que uma ofensa, né? Se a gente for pensar bem, seu chakra básico, né? Então você fala muita coisa que é ofendido, né? Profundamente ofendido, porque você começa a pensar nessa ideia de que esses chakras aqui apresentam bloqueios importantes, mas apresentam também resoluções importantes. Bom, quem manda nessa consciência, quem dá o ritmo dessa consciência é esse chakra frontal, né? É esse chakra que está o terceiro olho, onde eu consigo tomar a ideia, tomar a percepção de todos os outros chakras, de todas as outras condições de vida e a maneira como eu interajo e me correlaciono com o mundo. Por fim, nós temos o 7º chakra, não menos importante, né? É só uma ordem aí. Ele é muito importante porque é ele que capta a energia celestial. É ele que capta a energia do céu. Então, ao passo que eu tenho a energia da Terra sendo trocada e recebida, né, enviada e recebida pelo chakra básico, eu tenho o coronário trocando energia com o conceito celestial, né, a energia celestial. E aí, quando eu me refiro a céu, eu estou falando de atmosfera, energia, estou me falando dessa energia mais yang, essa energia que está mais no superfície, né? Não estou me referindo a céu paraíso, céu metafórico espiritual, né? Até porque para entrar no céu, para ter contato com esse céu espiritual, são esses chakras em equilíbrio que me faz ter contato com essa espiritualidade. Né? E aí, quando eu falo em equilíbrio, a busca do equilíbrio. O equilíbrio ele é dinâmico. Né? Então, isso é importante. O equilíbrio ele nunca é estático. Eu não falo, estou equilibrado, ponto, acabou. Não. O equilíbrio ele é dinâmico. Né? Então, às vezes, aquela energia, né, do yin e o yang, se a gente colocar numa barra, a energia ela não é assim, parada. A energia ela tem pequenas oscilações. E às vezes eu falo, eu sou predominantemente yang, ou seja, eu tenho mais energia, me movimento mais, falo mais, não sei o que, tal. Só que nem sempre. De manhã, talvez eu tenha mais energia, à noite menos, tem gente que é vice-versa. Tem gente que só vai acordar depois do meio-dia. Né? Até levanta de manhã, só que das 6 da manhã até meio-dia é um zumbi. Né? Das 6 às 10 é um zumbi.
Aí depois, não, agora a coisa começa a funcionar. E tem gente que chega 8 horas da noite, né, a bateria já começa a pitar ali no vermelho, que ó, tô morrendo de sono, já tá dando hora, às vezes nem consegue ver o final da novela. Dorme ali no sofá e acabou. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que 11 horas da noite tá lá limpando o vidro, pensando, acho que eu vou fazer um bolo, né? Um bagulho maluco, assim, uma energia, um pique, né? Imenso, né? O que você acha de a gente fazer uma pizza? Né? Não é nem pedir, é fazer, né? Vamos fazer uma pizza, mas, gente, 1h da manhã, né? Tá louco. Tem gente que tem esse pique. Lembrando que a energia, ela oscila. Né? Então, o contato com a minha espiritualidade se dá através da oscilação, evidentemente, mas de uma oscilação mais equilibrada através desses centros energéticos. Bom, então, eu tenho aqui alguns mantras, né? Algumas frases de poder que eu posso fazer, uma breve meditação desses meus chakras. Né? Então, quando eu mentalizo a parte aqui, né, de que eu sou vida, eu estou colocando ali a minha atenção, né? Fluo, eu simplesmente tenho fluidez, eu simplesmente me relaciono bem, né? Então, a minha fluidez com o mundo, eu sou poder, eu tenho poder, eu posso conseguir alguma coisa, faz parte do meu eu isso, né? Eu sou o amor. E quando eu falo amor, não é o amor apenas por uma pessoa, é aquele amor incondicional e principalmente pessoal que tem problemas com autoestima. Geralmente, pessoas que têm um problema de autoestima têm um problema com amor próprio. Pessoas que têm problemas com amor próprio têm o chakra coronário em desequilíbrio. Então, pensamos nisso. Falo claramente, né? Eu me comunico claramente, eu me expresso muito bem. Né? Então, eu estou em contato com o mundo, eu me faço entender. E às vezes, quando eu digo falo claramente, eu não preciso verbalizar. Muitas vezes aqui, para expressar uma determinada emoção, um sentimento ou alguma coisa, ou se comunicar com alguém, eu não preciso falar claramente. Né? Às vezes eu não preciso verbalizar nada. O meu mestre dizia o seguinte, de que o bom mestre é aquele que não fala nada e o discípulo entende tudo. Eu nunca consegui entender muito bem, acho que eu não fui um bom discípulo, mas eu não entendia muito bem, mas a ideia ficou na minha cabeça, quem sabe um dia eu consigo entender. A ideia é, a pessoa não precisa falar nada, simplesmente é. Não fala nada e você entende tudo. Né? Então a ideia é essa. Então eu não falo nada e a pessoa entende tudo. Essa é a troca. Vejo claramente, o meu chakra frontal, ele está receptível, eu consigo enxergar exatamente a situação como ela de fato é. Eu consigo enxergar o que está além das palavras, eu tenho uma expansão da minha consciência. Né? Então, à medida que eu foco a minha atenção no meu chakra frontal, eu dilato a minha consciência. À medida que eu dilato a minha consciência, eu consigo enxergar coisas que não estão sendo reveladas ainda. E isso é importante no nosso dia a dia, em todos os aspectos, profissional, afetivo, social, né, espiritual. O que está oculto ainda? O que eu preciso observar? Qual é a pegadinha? Né? Hoje, até eu estava conversando ali com a Lúcia, com a Cris, com a Regina ali, a gente estava batendo um papo hoje à tarde, e aí a gente falou o seguinte, tem algumas situações aí que se apresentam que parece uma pegadinha, né? E o que às vezes a pegadinha quer te mostrar, né? Eu falei, não tenho nem ideia, né? Então eu preciso desenvolver aqui, meditar sobre o meu chakra frontal, né? Porque às vezes acontecem algumas situações e você fala, nossa, fui pego de surpresa, né? Então eu preciso silenciar, né, a mente. Então, sou conexão. O que é conexão? Né? Qual a diferença do contato com a conexão? Né? Então, isso é muito importante. Né? Lembra? Eu usei o Fernando de exemplo várias vezes aqui na aula, né? Então a gente estava batendo papo e eu falei o seguinte, olha, então quando eu me aproximo do Fernando, o meu campo vibracional entra em contato com o campo dele. Então nós temos um
contato, né? Mas se a gente estreita um laço de amizade, se a gente tem uma amizade, se a gente começa a ter uma sintonia de energia, isso já vai além do contato. Começa a se estabelecer uma conexão. Então, uma conexão ela é sempre muito mais profunda. Geralmente, a conexão ela é silenciosa. Então, eu convido vocês a buscarem aí a maneira mais adequada que vocês tenham dentro da casa de vocês, no momento de vocês, para fazerem conexões, para fazer uma conexão com o divino. E essa conexão, muitas vezes, ela é simplesmente sentar de uma maneira confortável e meditar sobre esses chakras. Pega isso daqui, ó, medita. Depois eu vou deixar disponível. Já tá, né? Tá lá, se alguém precisar, tá aqui, deixei aí essa palestra com o seu Manuel. A gente vai pegar essa palestrinha, pega aí essas frases aí, medita. Pensa lá no chakra básico, medita sobre essa frase, medita sobre cada uma delas. E a ideia é essa, a conexão ela geralmente é silenciosa, né? Então quando a gente está em silêncio, quando a gente está conectado com algumas coisas, o ambiente externo eles não nos perturba. Né? O ambiente externo ele acaba não sequestrando mais a nossa consciência. Eu acho que isso é importante. Uma vez tinha um cara que ele estava meditando, né? Eu me fiz historinha, né? O cara estava meditando lá e aí passou a morte, né? Só que falou, ó, chegou a hora do cara lá, o Buda lá, o cara que estava meditando, falou, ó, faz o seguinte, eu tô com pressa, vai nesse endereço aqui, tenho uma reunião com o Temer agora, você vai nesse endereço aqui, tá? E eu tô atrasada. Aí a morte deu um papelzinho para ele, foi embora, tal. Aí o cara meditando, falou, pô, chegou minha hora, né? Mas tudo bem, tô conectado. Abriu lá e estava escrito no papelzinho, inferno. Só que a morte tinha se enganado, porque era para ele ir para o céu, porque afinal de contas ele era uma pessoa boa, né? E foi lá para o inferno. Tava lá o cidadão lá chegando no inferno, lá aquele monte de capeta lá, fala, nossa, agora tá feita a festa, vamos acabar com esse cara. Aí o capetão chegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, chamou todos os outros capetões de todos os outros infernos e fizeram lá uma reunião lá para acabar com o cara lá. Aí falou o seguinte, ó, gente, faz o seguinte, eu vou colocar vocês numa sala, aí convidou o cara, ô, bem-vindo, fica aqui nessa sala, né, daqui a pouco vai chegar os capetas aqui para fazer uma festinha com você. Já criei o grupo no WhatsApp, vai me mandando o zap, né, de acordo com, manda uma selfie lá, de acordo com o que vocês vão atormentando o cara, beleza. Aí tava lá aquela coisa e tal, primeira semana, nada de chegar mensagem, né, não lia nem visualizava, sei lá, não chegava mensagem e tal. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Vou ligar para um dos caras. Aí pegou e ligou para um capetão lá, o cara falou, ó, estamos na sala aqui, ele tá simplesmente sentado lá na pedra, não fala nada, tá de olho fechado, a gente tá tentando atormentar ele, o negócio não tá acontecendo, mas a gente vai intensificar. Vamos intensificar. Aí o capitão falou, então, por favor, aí que eu vou continuar a reunião com o Temer lá. Vamos embora. Aí começou lá a intensificar o coisa. Chegou a segunda semana, nada de WhatsApp, nenhuma postagem no Facebook, ninguém falou nada, não sei o que, tal, ligava, ninguém atendia. Falou, meu Deus do céu, o que aconteceu lá? Deve ter acabado com o cara. Passou uma semana, ele voltou lá, quando ele entrou na sala, estava todo mundo assim, ó. Aquele silêncio, aquela paz, sabe? Aquela conexão. Não importa onde você esteja conectado. Não conectado com a internet, em conexão com o teu eu divino. Não importa o ambiente, porque quando você está em conexão, é você que influencia o meio, e não o meio que influencia você. Essa parábola do cara que foi lá no lugar lá, apresenta exatamente isso, de que não importa onde quer que você esteja, né? Seja você, seja o silêncio do momento, né? Seja a luz que ilumina aquele ambiente.
né? Talvez essa seja a maior das meditações que nós podemos fazer com os nossos chakras. Né? Fazer com que, embora eu esteja num ambiente nocivo, destoante, com energias deletérias, eu estou em contato com elas, mas a minha conexão é em algo extremamente superior, a minha conexão é algo extremamente harmonioso, divino. Talvez seja essa a principal mensagem de hoje. Talvez seja essa a principal mensagem que a gente começa a fazer com as nossas chavinhas, né? As nossas consciências, as nossas verdades, os nossos exercícios, para movimentar esses chakras, para fazer com que eles tenham contato e conexão com aquilo que é superior, né? Então, existem, para que isso seja possível, existem inúmeras técnicas de harmonização dos chakras, né? Então, nós temos aí diversas formas de harmonizar os chakras, seja elas com algumas pedras, usamos cristais, usamos cores, usamos florais, né? Nós temos outras práticas energéticas, como por exemplo o reiki, o próprio passe, né? Então existem inúmeras técnicas de harmonização que nós podemos fazer com os nossos chakras. Quem domina essas técnicas, quem tem contato com essas técnicas, tem contato também pode fazer em si próprio ou em outras pessoas. Né? Então, eu acho interessante vocês pesquisarem, vocês buscarem aí mais informações a respeito de chakras, equilíbrio de chakras, tal, que vocês podem fazer em si próprio, né, em vocês mesmos, e podem fazer em outras pessoas, em animais e em alguns ambientes. Né? Muito bem, dúvidas? Dá um medo quando ninguém fala nada, né? Porque né, os meus chakras ficam falando, será que eles entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Então, acho que essa é a ideia. Por exemplo, um paciente ele tem uma deficiência na glândula pineal. Aí, voltando ao chakra, na parte frontal, ele fisicamente ele tem uma deficiência e está ligado ao chakra frontal. Certo. Vamos supor, ele vai fazer fluir a energia se dentro do físico tem como se fosse uma interrupção ali, né? Como ele vai pular? Através só do anímico? Entendi. O nosso corpo ele é muito amplo. Todo mundo ouviu a pergunta dele? Né? Acho que ouviu, né? O nosso corpo ele é muito amplo, né? E aí, lembra que eu comentei que o nosso corpo físico é o final da cadeia, é o final do processo. É mais fácil ele estar em harmonia sem a glândula, sem um rim, sem um pâncreas. Por exemplo, o diabético, o pâncreas não funciona. E o chakra plexo solar está ligado intimamente ao pâncreas. Ah, mas eu sou diabético e meu pâncreas não funciona absolutamente nada. E aí? Mas o chakra funciona. As funções energéticas, elas estão presentes também. É mais ou menos quando o cara é amputado, ele sente a Isso, presença, mas... isso. Né? Então, assim, teve uma amputação, foi extirpado o físico, mas os canais, os meridianos, os canais que estão ali, os chakras que estão presentes naquele corpo, eles estão presentes sim. Tanto é que é possível fotografá-los através da foto Kirlian. Né? Então, é que eu deveria ter trazido. Mas a gente consegue achar lá, dá um Google lá, que você consegue achar lá Kirlian em pessoas amputadas, tal, que dá para você conseguir ver exatamente isso. A pessoa está amputada, mas ela contém ainda a parte energética ali. Então, o fato da pessoa não ter um órgão, ou ter uma deficiência, ou ter um desequilíbrio orgânico, físico, em um determinado órgão ou glândula, não faz necessariamente empecilho ao bom funcionamento dos chakras. É mais fácil ao contrário. Às vezes a pessoa está... aliás, é pior ao contrário. Quando o chakra não está funcionando e o órgão está tudo ok, beleza, a pessoa ela apresenta muito mais sintomas do que o vice-versa. Né? Então ele interfere em mais coisas. Pois não. Primeira pergunta. Uma pessoa viciada em sexo, por exemplo, ela está com o chakra errado por desarmonia ou não? Sim. Sim, não necessariamente esse chakra.
né? Não necessariamente esse chakra, porque às vezes quando a gente fala a pessoa que é viciada em sexo, né? Às vezes nem é necessariamente o conceito do ato sexual em si, mas uma falta de contato com o cardíaco, né? Então às vezes o problema não é aqui no chakra básico, e sim no cardíaco, né? Então a falta de contato, o contato precário que ela tem com a felicidade, com o afeto, com o amor, faz ela buscar meios para suprir essa necessidade. Então, às vezes, ela cria um vínculo, ela acha que, através do ato sexual, ela vai conseguir o afeto. E aí, na verdade, ela não é viciada em sexo, ela é extremamente deficiente, né? Não é o excesso de sexo, é uma deficiência de afeto, né? Também tem isso, né? Então, você respondeu a minha pergunta, porque o meu entendimento era assim, se a pessoa ela tem um determinado vício, todos os outros chakras estão, se aquele chakra está em desarmonia, os outros não funcionam corretamente. Foi isso que você me respondeu? Sim, sim. Então ela não vai conseguir se utilizar dos outros chakras corretamente para que ela se torne. Aí entra a questão da pessoa que falou, está tudo bloqueado. Sim, é isso. Na verdade, é que às vezes a gente fala o seguinte, eu tô com o chakra bloqueado e todos os outros vão parar também, né? Vamos pensar o seguinte, eu particularmente não gosto muito de usar o termo bloqueado, porque às vezes o bloqueado dá a impressão que a porta está fechada, sabe? Nada entra, nada sai. Eu gosto de usar o termo desequilibrado. Então, existem chakras, aliás, todos nós aqui temos alguns dos nossos chakras em desequilíbrio. Fato, 100%. Nós temos alguns chakras em desequilíbrio. Alguns chakras estão mais desequilibrados do que outros, né? Então, um desequilíbrio evidentemente que acaba gerando um efeito em cadeia, desequilibrando os outros chakras. Mas não necessariamente que todos ficarão bloqueados. Às vezes um chakra ele é bloqueado, ou ele é desequilibrado, mas os outros que estão também meio capenga, dão conta desse outro aqui. Até que chega um determinado momento que há uma intervenção, seja ela qual for, nem vem ao caso aqui, ou terapia, ou enfim, há uma intervenção e aí consegue harmonizar todos esses chakras. Né? Então, de repente, você identifica uma pessoa que tem aí um chakra bloqueado, né? Tem até uma anamnese, um questionáriozinho que a gente faz, tal. Tem um pêndulo que a gente usa para fazer, o aurímetro e tal. E aí, identificamos determinado chakra que está em desequilíbrio. Né? Eu prefiro usar esse termo. E aí nós temos recursos para poder equilibrar. Em nós mesmos ou numa outra pessoa. Né? Então, acontece isso. Às vezes um chakra que acaba desequilibrando todos os outros. A segunda pergunta que eu te pedi duas. Sim. Com relação à questão de, você falou a respeito de cristais. Você pode falar alguma coisa a respeito de coquetel de cristais? Porque algumas pessoas falam bastante a respeito desses coquetéis. Você se utiliza de colocar todas as pedras, no caso de cristais básicas, né? Num copo de água e fazer o chamado coquetel de cristais. Sim. Aí, nesse caso desse coquetel, eu não conhecia por esse nome, né? Mas esse termo aí usa-se muito num tipo de terapia chamada gematerapia ou geoterapia, né? Terapia por pedras. Então, onde nós pegamos alguns cristais, né? Determinados cristais têm determinadas vibrações. Existem cristais que aumentam a energia, outros cristais que deprimem a energia, existem cristais que aceleram, que freiam. Então, a gente acaba fazendo, como você chama? A Lisiane falou, fazendo um coquetel, né? Pegando vários cristais para determinados fins. Né? Então, um determinado cristal aumenta a fé da pessoa, outro dá coragem, então eu uso lá determinados cristais para fazer com que a pessoa consiga tomar decisões importantes na vida dela.
Ah, a pessoa está sobrecarregada porque carrega muito peso, está com muita responsabilidade. Então, você tem um cristal que faz com que a pessoa se perdoe outras coisas, porque a energia daquele cristal é semelhante à energia produzida pelo perdão, pela consciência do perdão. E aí eu uso esse cristal com um outro cristal de relaxamento, um relaxamento muscular, por exemplo, de fazer com que libere ou polarize energias positiva e negativa no sentido de mais, menos, tá? Pilha, né? Não bem e mal. Né? Então, às vezes a gente está com... Por exemplo, quer ver um exemplo simples? Estou carregado de energia positiva, energia mais, né? Tal. Preciso... Estou dando choque na maçaneta, no carro, na pessoa, todo mundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de energia negativa, menos, né? Um pouco de sal grosso lá. Ponho lá no box do banheiro um punhado de sal grosso e tomo banho pisando no sal grosso ali. Então eu estou automaticamente polarizando essa energia. Vai andar na praia, então beleza, pisa lá na praia, lá para polarizar um pouco dessa energia. São esses pequenos cristais da areia, os cristais do sal grosso que faz essa polarização. Então esse coquetel nada mais é do que esse conjunto de energias de mesma vibração, fazendo vários compostos para um determinado fim. E aí é muito pessoal, muito personalizado. Né? Então, qual é o desequilíbrio da pessoa? Né? Então, tem que identificar o desequilíbrio, identificar o cristal passível a curar esse desequilíbrio, né? A fazer frente a esse desequilíbrio, e aí monta esse cristal que pode ser feito com um copo d'água ou até mesmo extrair essência, igual gotinhas de floral. Né? Também a gente tem os cristais de Oz, né? Que é bem conhecido. Né? Então esses cristais de Oz, eles atuam nessa mesma energia. A pessoa toma igual floral, 4 gotinhas, 4 vezes por dia, tal, até melhorar, 8 gotas, sei lá, depende de pessoa. Tá bom? Quando uma pessoa, você fala, você é bonita, se a pessoa fala pra mim assim, não, eu nunca me acho, não sou bonita e nunca me achei bonita. Qual é o desequilíbrio dessa pessoa? Você vê um problema de autoimagem, né? Na verdade, a tendência tem o frontal, tem cardíaco, né, envolvido, tá tudo junto ali. A gente tem uma tendência, né, naturalmente, a negar esses chakras aqui superiores, né? Então, do plexo solar para baixo é mais evidente. A gente vive numa sociedade ali muito física, né? Esses aqui de cima a gente tende a negar um pouquinho. Né? Então, às vezes você chega lá e fala assim, nossa, mas você tá bonito, tá elegante. Imagina, comprei ali na Marisa, paguei 10 conto. Né? Então, a gente acaba tentando depreciar. Geralmente, sim. Não dá para fazer o equilíbrio dele. Não dá para precisar. Não dá para precisar. Fala assim, você tá tão bonita hoje. Eu não sou bonita, eu nunca me vejo bonita, tal. Às vezes pode ser uma questão de autoimagem. Pode ser um problema de autoimagem, né? De a pessoa não se enxergar. Né? Pode ser a pessoa não se amar. Não se amar. A pessoa ela não consegue se relacionar com o outro. E aí acaba se depreciando. Eu não consigo me relacionar com o outro. E aí essa dificuldade de me relacionar com o outro faz com que eu tenha determinados problemas de autoimagem. Pode também estar ligado à ancestralidade. Pode. Se eu tenho aquelas 4.000 pessoas ali, né, crentes ali, né, de que eu sou feio, eu vou herdar essa feiura. Ou pelo menos a imagem da feiura que eu tenho ali também. Que aí entra, né, mais a questão do básico ali, aqui que está ligado à ancestralidade. Principalmente aqui o básico, que está ligado às suprarrenais. As suprarrenais, por sua vez, está ligada a essa energia chamada Jing, né, J-I-N-G. Né, o Jing é a energia da ancestralidade, isso que eu mostrei naquele organograma ali. Tudo bem? Obrigada. Você ia perguntar alguma coisa? Sim. Voltando ao assunto do sexo, eu entendo o ato sexual como uma grande troca de energia entre duas pessoas. Isso pode influenciar negativamente e positivamente na outra pessoa? Sem dúvida. Então, se a pessoa, por exemplo, não está num dia bom, mas está naquele calor, ela pode transmitir aquela energia ruim do dia para outra pessoa? Pode. Isso pode ser. E muitas vezes acontece isso. Porque o ato sexual ele não é contato, ele é conexão. Sim.
E se as pessoas têm um ato sexual por contato, o negócio da zebra. Geralmente da zebra. E aquelas pessoas que, vou falar mais de jovens, que estão sempre nas baladas, que costumam sair com uma com outra, fazer o sexo com várias pessoas diferentes. Não digo estar viciado, mas sim por hábito. Pode influenciar totalmente. Pode. A dificuldade que eu tenho de trocar energia interpessoal, esse chakra aqui, o umbilical, né, o esplênico, tem um determinado bloqueio, às vezes até de ancestralidade ou de cultura, eu não tenho essa ideia de tocar alguma coisa. Vim aqui, toquei aqui o seu Manuel, dei a mão para ele. Os dois de mão dada, não sei o que, tal, tem aquela piadinha que se faz, besteirinha, tal. Então, para evitar essa piadinha, o que acontece? Eu nem toco. Ah, mas eu vou tocar a mão da Renata aqui. Ah, mas aí tem coisa, não sei o que e tal. Então eu também nem vou tocar, porque afinal de contas, né, não tenho nada. Olha só. E aí o que acontece? Eu não toco ninguém, eu não abraço ninguém, eu não tenho essa relação interpessoal. E aí... É o contato, seja como for, contato, isso aqui, ó, contato. Então eu não tenho contato, isso aqui começa a bloquear meus chakras. Não uma vez ou outra, mas costumeiramente essa falta de contato, falta de conexão principalmente com as demais pessoas, começam a bloquear meus chakras. A minha aura fica mais afinada. Essa necessidade, ela pode ser suprida com uma vida desregrada e promíscua. E aí essa vida desregrada e promíscua gera um efeito em cadeia, né? Onde os meus chakras não têm a conexão, não tenho conexão com o chakra de uma outra pessoa, e aí acabo tendo uma ressaca moral, uma ressaca energética gigantesca, abrindo margem para diversas doenças. Quando falo diversas doenças, não estou me referindo apenas às DSTs. Estou me referindo às doenças psicofísicas, às psicomentais, às psicoenergéticas, né, que aí acaba criando condições de dependência, de vício costumeiro, a promiscuidade, sabe? Então aí começa até mesmo a ter é uma energia extremamente deletéria, é uma energia muito destoante. E esse ato sexual às vezes acaba causando um acidente, né, de gerar uma criança. Isso também pode influenciar negativamente nos chakras do feto, ou a própria desequilíbrio da mãe pode desequilibrar o feto? Às vezes, não é nem tanto nessa vida, às vezes, como que desequilibra, né, o feto? Às vezes não é nem tanto uma vida desregrada. Às vezes é a questão da própria pessoa falar, meu Deus do céu, e agora? Eu não quero. Engravidei. Do próprio marido. Né, numa vida normal ali, não precisa nem ter uma vida promíscua. Ai meu Deus, e agora será que vai dar certo? O medo, né, a incerteza, a insegurança, isso já interfere. E aí o que acontece? Aquela pessoa que engravidou já vai fazer parte, sabe aquele organograma que eu coloquei? Já são aquelas duas de trás, que a pessoa que nasceu já recebeu ali, ó, a energia do medo, da incerteza, da rejeição, da angústia, que talvez ela também tenha recebido dos pais, dos avós, enfim, 4.000 pessoas em 300 anos. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Comentário? Citação da internet? Não? Tá aí meu contato. Meu consultório fica lá no Gonzaga. Eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá. Ali tem o Facebook, onde eu posto 500 vezes por ano as mesmas imagens. Mas eu posto outras coisas também, né? Então, se quiserem adicionar lá, a gente tem alguns programas de curso, né? Então eu coordeno lá o Espaço Kurama, nós temos alguns cursos para ministrar, inclusive no final do mês a gente também vai ter um cursinho, inclusive desses dos chakras aí, né? Se por um acaso alguém se interessar, eu estou à disposição, né? Não só para isso, é claro, né? Para qualquer dúvida, qualquer coisa, essa palestra já está aqui. Vai para a TV Mata Verde, tv.mataverde. tv.mataverde. Nós estamos filmando, vai estar lá. Está ao vivo, então, palestra a todos. Beleza. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos.